Um pouquinho charme. Se você quiser uma bolsa maior, você vai fazer o quê? Vai aumentar a quantidade de correntinha aqui, ó. Sempre no ímpar, tá? Vai aumentar a quantidade de correntinha e vai fazer uma base maior, com mais carreira. Pelo menos umas duas carreiras. Dá pra fazer uma bolsa grande. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui a lateral da nossa bolsa. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio de cada casa de base dessa aqui, cada trancinha, e vou fazer um ponto baixo. Continuo com a agulha número 10, tá? Aqui, ó. Vim aqui no meio, puxei, fechei. Aqui no meio, puxei, fechei. Não tem crescimento. É um ponto baixo em cada casa, tá? Até chegar aqui do outro lado. Então, vocês vão fazendo aí com calma e eu vou fazendo aqui. Quando for pra fechar essa carreira aqui, eu retorno, tá certo? E aí, a gente já vai começar a fazer o ponto centrado e já vou mudar de agulha. Vou começar a trabalhar com a 6, tá bom? Vamos lá. Amores, cheguei aqui no final, ó, da carreira. Eu vou levantar aqui o fio, vou mudar a agulha, tá? Então, o cachorro parou de latir. Ó, vou arrumar aqui. Ó, nossa carreira que acabamos de fazer. Está assim, ó. Então, aqui nesse último ponto, como eu vou mudar de agulha, eu venho com a agulha número 6. Aqui no primeiro ponto que nós fizemos, ó, aqui em cima, de trás pra frente. Vou puxar esse fio pra cá. E aqui é a direção do fio, ó, que vem do rolo. Então, eu vou vir aqui no meio desse ponto, tá? No meio dele. Ó, aqui é onde a gente entra normalmente pra poder... Nossa, eu tô achando escuro. Onde a gente entra normalmente pra fazer os pontos, ó. E aqui é o meio do nosso ponto, tá vendo? Eu vou vir aqui no meio desse ponto. Essa primeira carreira, ela é um pouquinho chata, mas vale a pena, tá, gente? Puxei o fio, ó. Já fecho, fiz o meu primeiro ponto baixo, ou meu primeiro ponto centrado, tá? Aí, aqui eu tenho a divisão, a separação do ponto, e aqui é o meio do outro ponto. Eu venho no meio desse ponto, puxo o fio, dou uma levantadinha e fecho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, peraí. É porque eu apoio o telefone em cima dos livros, então fica... Tô doida pra comprar um porta-celular, que ele é pra colocar celular pra ficar direitinho, ó. Então, aqui, ó, entre os pontos, eu venho no próximo ponto, no meio dele, tá? Aqui está o ponto, ó. Eu venho aqui no meio dele. Puxo, levanto um pouquinho e fecho. Aqui, ó, já ficou mais alertinho. Eu venho sempre no meio do ponto, tá? Dou uma levantada e fecho. Depois dessa carreira aqui é super tranquilo, tá, gente? De fazer. Aí, a gente trabalha com fio conduzido, que é dessa forma aqui, ó. Que não é difícil também, tá? Aqui, ó, a gente trabalha com os 2 fios ao mesmo tempo. Mas é bem tranquilo, vocês vão ver. Bem, continuando.
Então, eu venho, ó, aqui, o ponto tá aqui, ó. Eu venho no meio dele. Por isso que eu trabalho com uma agulha de numeração menor. Porque fica melhor para puxar o fio. O ponto centrado é mais fácil de fazer do que com a agulha número 10. Com a agulha 10, ó, eu teria como entrar? Teria, mas eu vou ter mais dificuldade. Então, eu sempre faço essa base aqui com uma agulha 10 e faço todo o resto da bolsa com a agulha 6. Mas vocês podem fazer também com uma agulha 4 não dá não, mas vocês podem fazer com uma 7 a 8. Puxar também, fazer essa base aqui com a 12, dependendo da espessura do fio, né? Esse fio aqui, ele também não é nem tão grosso. Então, eu vou fazendo isso, gente, em toda a carreira, tá? É um ponto baixo em cada casa de base. Ele vai ficando tortinho, não tem problema, a gente vai arrumar ele, ó. E ele vai ficar assim, tá vendo? A partir dessa carreira aqui, da terceira carreira, já é super tranquilo, já vai automaticamente, tá? Então, quando chegar aqui no final, eu retorno. Amores, olha, o último ponto aqui dessa carreira. Opa, perdão. Vou levantar aqui, ó. Eu puxo mesmo, tá, gente? Esse fio pra dar espaço pra ele vir pra cá, ó. Pelo menos os 3 dedos. Venho aqui no primeiro ponto, ó. Aqui em cima. Aqui em cima, ó. Aqui é a corrente que nós subimos. E aqui é o primeiro ponto, tá? De trás pra frente, eu puxo esse aqui, ó. Puxei, fechei. E procura a direção desse fio aqui do rolo, ó. Ele tá nessa direção aqui, ó, desse ponto. Então, eu já venho aqui no meio desse ponto. Já puxo esse fio pra cá. E já faço meu primeiro ponto centrado. Tá? E continuo. Um ponto centrado em cada casa de base. Dou uma levantada e fecho. Venho no meio do ponto, dou uma levantada e fecho. No meio do ponto, dou uma levantada e fecho. E assim eu vou fazendo toda essa carreira. Ah, tá ficando torto, não sei o que. Não tem problema não, tá? A gente vai arrumando, ó. Ele vai se ajeitando, vai encontrando lá o espaço dele. É assim mesmo, tá, gente? Quando a gente trabalha com fio de malha. Então, vou fazer aqui um ponto centrado em cada casa de base. Cada ponto desse, eu vou continuar fazendo um ponto centrado, que é o ponto no meio do outro ponto, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no total. Aqui eu fiz 2, tô na terceira, eu vou fazer mais 2, tá? O total de 5. Quando eu chegar na quinta carreira, eu retorno pra gente poder mudar a cor. Já ir pra essa aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazendo aqui. Vocês vão fazendo aí com calma. E eu retorno. Amores, estou aqui na quinta carreira que eu falei. Vou mudar a cor, tá? Então, vou puxar aqui o fio. Venho aqui no primeiro ponto. Aqui, ó, eu faço uma corrente aqui dentro. Corto o fio. Transpasso. Agora eu vou mudar a cor.
Bom, eu fiz aqui então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. E agora eu vou trabalhar com fio branco. Eu ponho o fio branco aqui, vem em qualquer casa, tá? Ó, no meio do ponto. E continuo fazendo os meus pontos, meu ponto centrado, tá? Um ponto em cada casa de base, sendo sempre no meio do ponto para poder ser o centrado. Entro no meio do ponto, dou uma levantadinha e fecho. Vou fazer com branco 3 carreiras. E a próxima carreira, a terceira carreira aqui do branco, aí depois, quando eu estiver no final da terceira carreira do branco, eu retorno pra gente já fazer esse trabalho aqui, ó. Que são com os 2 fios que a gente trabalha, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. E assim que eu estiver terminando a terceira carreira, eu retorno pra gente dar continuidade, que senão o vídeo fica muito longo e eu não quero ficar sem memória no celular. Quero gravar tudo, tá bom? Vamos lá. Amores, fiz as 3 carreiras, olha, no branco. Agora, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. Ui! Alternando as 2 cores, tá? Vocês podem fazer isso em qualquer carreira, tá, gente? Esse aqui é o modelo que eu faço. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o branco, eu vou fazer o fechamento do mesmo jeito, tá? Eu venho aqui em cima, ó, no primeiro ponto. Puxo pra cá. Opa, ficou demais. Puxo pra cá. E aqui, ó, tá a direção do fio que vem do rolo. Então, eu venho nesse ponto aqui, ó, no meio dele. E faço meu primeiro ponto da carreira. Certo? Como nós vamos alternar cores, então, ó, eu coloco o fio aqui. Deixa ele aqui que a gente vai arrematando. E aqui eu tenho fio branco, ó. Eu vou manter agora esse fio branco aqui. E o outro aqui, ó. Eu venho no outro ponto, pego o fio chocolate, levanto e fecho. Agora, o fio chocolate desce e o branco sobe. Eu venho na outra casa, pego o branco e fecho. Nisso eu tô arrematando a ponta aqui também, tá? Então, agora eu vou baixar o branco, vou levantar o marrom, venho aqui, pego o marrom, ó, o marrom tá aqui, vou fechar. Novamente, desço o marrom, subo o branco, pego o branco, fecho. Fiz o branco, desço ele, eu passo sempre ele pra frente aqui, tá? Pego o marrom, espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. E assim eu vou alternando, tá, gente? Ó, não é difícil. Faz com calma, paciência. Esse é o charme da nossa peça. Que dá o detalhe da bolsa. Abaixo o marrom, vem o branco, levanta e puxa. E assim eu vou trabalhar toda essa carreira. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, deixa eu tirar um. Pronto. Então, ó, vou fazer de novo, hein?